Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Motivadas por pautas como o corte de 30% do orçamento já estrangulado e também pela iminência de uma reforma da Previdência que deve, na verdade, acabar com a aposentadoria, as universidades brasileiras foram às ruas em protesto no último dia 15. E tem mais pelo caminho, afinal, os atos do dia 15 fazem parte de um percurso que está sendo construído e que deve desembocar numa grande greve geral no dia 14 de junho, convocada por diversas centrais sindicais para ocorrerem no Brasil inteiro. Para falar um pouco desse cenário, o ponto de pauta de hoje é no formato de mesa redonda e conta com a presença do vice-presidente da Sedufisme, João Carlos Gili Martins, da segunda secretária da ATENS, Venice Terezinha Grings, e do integrante do DCE da UFSM, Lucas Rainer. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje são as universidades em luta. Professor Gili, Venice, Lucas, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade de vocês em conversar conosco. Eu acho que mesmo que rapidamente, não podemos começar essa conversa sem antes falar do último dia 15. Afinal, se os atos aqui em Santa Maria, por exemplo, levaram milhares de pessoas às ruas, se o último dia 15 era tratado como um grande ensaio para a greve geral, eu acho que surpreendeu muito positivamente a mobilização. Então, é interessante mencionar que vocês representam os 3 segmentos da universidade que estão organizados em uma comissão de mobilização que tem se reunido semanalmente. E eu queria saber, na avaliação de vocês, foi positivamente surpreendente realmente o dia 15? Foi empolgante? Quem se sentir à vontade pode começar. Bom, boa noite. Eu penso que todo o esforço que foi feito por parte das diretorias dos sindicatos aqui representados teve uma resposta. A resposta foi dos servidores e também dos estudantes terem correspondido à necessidade de manifestarem-se. Porque, insatisfeitos, nós percebemos no dia a dia, nas atividades na universidade, que tem muitos colegas, muitos estudantes insatisfeitos com o quadro e a insegurança toda que estamos lidando. Mas isso é necessário extrapolar essa insatisfação e a necessidade de ir para a rua. E o número, o entusiasmo das pessoas, outras que colaboraram no sentido de convidarem e fazerem esse chamamento, não fomos só nós, teve essa resposta satisfatória, então, que foi esse movimento, toda essa gente toda na rua. Eu entendo como muito positivo. Professor Gili, Lucas. Boa noite, Rafa. Primeiro, queria agradecer em nome do DCE o convite para estar participando aqui. E nós, estudantes, também ficamos muito contentes com todo o resultado que a gente obteve no dia 15, porque, de fato, foi uma mobilização histórica. Muitos falaram que, inclusive, em muitos anos, desde as diretas já, desde o Fora Collor, não se tinha mobilizações tão grandes. A gente teve ainda no ano passado o Ele Não, que também foi muito grande, mas ainda a mobilização do dia 15 de maio ela conseguiu superar isso. E isso é resultado de realmente muita organização, muita mobilização que a gente tem feito na universidade, entre todos os segmentos. As reuniões que a gente fez, as semanas que a gente reuniu, elas valeram muito a pena, porque a gente conseguiu, de fato, colocar cerca de 10 mil pessoas na rua e dar uma resposta à altura desse governo, aos cortes. E acho que é muito importante porque foi uma mobilização que foi muito politizada, as pessoas sabiam por que elas estavam na rua, defendendo a educação, também se opondo contra a reforma da Previdência. E é importante que a gente não perca isso, que a gente não perca esse horizonte, porque ainda tem o 14 de junho, tem o 30 de maio agora. Então, eu acredito que o saldo foi muito positivo e ele ainda vai nos dar condições de mobilizar mais daqui para frente, para além do dia 15, para além do dia 30, para além do dia 14, e seguir com esse gás, com esse fôlego para a gente mobilizar contra os retrocessos. Professor Gili. Isso. Primeiro, boa noite, Lucas, Venice, Rafael. Então, a avaliação que nós fazemos desse dia 15 é realmente uma vitória maiúscula da organização
não é, dos trabalhadores de Santa Maria e da juventude. Não é? É importante que se diga que não é só o comando de mobilização lá da nossa universidade que foi o responsável por esse sucesso dessa nossa atividade. Nós temos um comando de mobilização que envolve a Atens, envolve o DCE, envolve a SUFSM, o Sinasef, nós da SEDUFSM, né? E mesmo com a participação dos DEAs, dos diretores acadêmicos, conseguimos parar a universidade totalmente nesse dia. Foi uma coisa histórica, que há muito tempo a gente não conseguia paralisar a universidade da maneira como paralisamos, quase que integralmente. Só aqueles serviços essenciais na área da saúde, por exemplo, que foram liberados a entrada das pessoas, né? Mas é importante que se frise também nesse processo que o sucesso desse dia 15 de maio também se deve à Frente Única de Trabalhadoras e Trabalhadores de Santa Maria, que se reúne semanalmente aqui na SEDUFSM, não é? E que tem a participação do DCE, tem a participação da Atens, do Sinasef, da SUFSM, né? Mas tem a participação de outras entidades sindicais, né, da cidade, de outras centrais sindicais, e que foram determinantes na organização desse ato dia 15. Outra coisa, mais importante que isso, é mostrar, esse ato vem nos colocar uma lição que a gente deve aprender, histórica, é que só com a unidade da nossa classe, só com a unidade da classe trabalhadora, com a juventude, né, é capaz de poder barrar qualquer tentativa de ataque desse governo contra a população brasileira, né. Eu acho que foi um sucesso, um ato, como o Lucas disse, um ato que reuniu quase cerca de 10 mil pessoas, a estimativa, né, com amplos setores da classe trabalhadora participando. Então, foi uma grande vitória da nossa organização. E a gente tem que aprender a continuar construindo essa unidade rumo à greve geral, que vem aí no dia 14 de junho, e que vai exigir dos trabalhadores, das suas direções, um empenho bastante grande na concretização dessa greve. Perfeito. Muitos são os motivos para essa greve, né? A reforma da Previdência, sem dúvida, é um desses grandes motivos. E os atos do último dia 15 foram bastante impactados pela questão dos cortes. Falando ainda sobre o cenário da educação. A educação, o ataque, a educação ser um alvo do Bolsonaro não é uma novidade. Hoje, enquanto presidente, ele promove esses cortes no orçamento, mas desde enquanto era candidato, sempre agitou o fantasma do combate à doutrinação nas universidades, o combate à educação paulo freireana, sempre foi um fantasma que ele sempre agitou enquanto candidato. Nós temos aqui representantes das 3 categorias que compõem a vida cotidiana da universidade. Então, eu queria perguntar para vocês, por que as universidades, entre a prioridade das prioridades dos alvos de um governo que quer desmontar a sociedade como um todo, mas a universidade está na ordem do dia, lá no topo, inclusive. Por que a universidade? Eu acho que tem diversos motivos que conduzem a isso, né? Dá para citar alguns deles. Um deles, acho que muito importante para esse governo, é a própria necessidade, né, para a burguesia, para as elites, de uma privatização do ensino para poder lucrar em cima disso, né? Inclusive, uma coisa bem interessante a se colocar é que, quando o governo Bolsonaro anunciou os cortes de 80%, as ações das redes privadas de ensino subiram muito. E logo depois as mobilizações elas caíram. Então, a privatização do ensino, né, a fim de mais um lugar de onde se retirar lucro, né, de onde se tirar dinheiro, é uma delas. E, para além disso, eu acredito que as universidades, assim como as escolas, como a educação como um todo, são uma importante ferramenta de transformação social, né? A gente sabe que, se uma educação for crítica, ela vai fazer com que a população se mobilize, enfim, com que ela se organize e reivindique direitos. Então, toda essa ultrapolítica da criação de um inimigo, dessa suposta educação marxista, doutrinação marxista nas universidades, ela vem justamente por isso, né? Primeiro, para tentar construir uma narrativa que construa sentido para que essa precarização, para que essa privatização da universidade ela se justifique, e também, enfim,
justamente por entender que ela é essa ferramenta de transformação social, mas também porque ela é um lugar de onde se pode obter lucro, né? Então, as elites, não é só o Bolsonaro, né? E acho que isso é importante, é uma tarefa nossa daqui para frente, fazer com que as pessoas entendam que não é só educação, né? É todo um projeto que quer lucrar, que quer tirar dinheiro da classe trabalhadora. Então, acho que a nossa tarefa principal agora é fazer com que as pessoas compreendam que tudo está vinculado, né? E a gente não pode aceitar essa chantagem de ou reforma da Previdência ou educação. É nenhum dos dois, e a gente vai continuar tendo educação, tendo universidade, e não vai deixar passar a reforma da Previdência. É um governo que frustrou, né, ainda que não a nós, mas a população, no sentido de não apresentar um projeto para a educação. Porém, ele tem um projeto econômico, um projeto de servir ao grande capital. E, para isso, a educação ela pode servir tanto para alienação, como ela pode servir para transformação, como o Lucas falou. No caso deles, né, a ideia é o controle social por meio da educação. Por isso, não só os cortes, como algumas áreas, né, que ele tem como foco, como objetivo de limitar, como no caso o extinguir, e isso também não é de hoje, não é só o governo Bolsonaro, nós já tivemos na história da educação eventos semelhantes, né, por exemplo, da retirada da filosofia, da sociologia, mas também outras áreas das ciências humanas que, não só elas, mas elas são mais visadas no sentido de colaborar, talvez, em grande parte, com um ensino questionador, um ensino crítico, um ensino que possa fazer essa relação, esse estudo da sociedade, né, e dos sujeitos que vivem nessa sociedade e como vivem. Eu concordo, em tese, com o que tanto o Lucas como a companheira colocou, a Benício, né? Mas eu tenho uma seguinte leitura. Eu acho que nós não podemos olhar os ataques da educação, né, e nem a reforma da Previdência de forma isolada. Né? Se a gente olha a reforma da Previdência por ela mesma, os ataques à educação por ele mesmo, separado desse conjunto de medidas que vem sendo adotada pelos últimos governos do Brasil, nós não vamos ter um panorama geral de qual é o objetivo do capital para o nosso país, qual é o objetivo da burguesia para o nosso país. Né? Eu, de antemão, para mim, a leitura que eu faço é que o processo que está em curso no país, com essas medidas, e não só essas medidas da reforma da Previdência, no ataque à educação, mas medidas que vêm sendo tomadas já há anos atrás, né, há pelo menos desde 20, 25 anos atrás, como essa medida, são medidas que o capital tem procurado implementar, já vislumbrando a crise, esse novo ciclo da crise estrutural do capitalismo que viria. Né? E as medidas começam lá no governo Fernando Henrique. O capital prevê, né, essa crise e, mais que isso, a intensidade com que ela viria, esse novo ciclo de crise. E começa ali processos de privatização. Foram privatizados a Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, a telefonia, o sistema telefônico, bancos como o Banespa e outros bancos, foram Meridional, aqui no Rio Grande do Sul, foram privatizados. Né? A estrada, rodovias, quase 4.000 quilômetros de rodovias e estradas foram privatizadas nesse processo. Né? Ou seja, essa crise estrutural do capitalismo está fazendo com que descapitalize os estados, o Estado brasileiro está se descapitalizando totalmente, e o que nesse momento, os ataques que estão voltados ao quê? A transformar em mercadoria todos os serviços do Estado. E aí vem o ataque à educação, o ataque à saúde pública, à educação pública, à saúde pública e à previdência privada. Né? E ainda tem outras empresas que estão no curso de privatização. Nós vimos a Embratel recentemente, a Petrobras, Pré-Sal, os aeroportos, que estão todos eles... Então, para nós enxergarmos de maneira mais cirúrgica o que está por vir para nós, temos que entender esses ataques à educação
e a reforma da Previdência, nos marcos de todas essas medidas que visam, eu quero aqui adiantar a minha argumentação, que visam a recondução do Brasil à condição de colônia. Esse é o grande objetivo do capital. Para enfrentar essa crise, é a recondução daqueles países que eram ditos emergentes, né, com os países em desenvolvimento, ditos em desenvolvimento, frear esse processo. Basta ver que nós temos um processo de desaceleração da indústria nacional. Né? Ou seja, nós vamos ficar dependente dos países ricos em tecnologias. Né? Esses ataques na educação está voltado para isso. O Brasil, hoje, mais de 90% de todo o conhecimento produzido em ciência e tecnologia é produzido nas universidades públicas brasileiras. Entendeu? Não há interesse de promover esse desenvolvimento em ciência e tecnologia no Brasil. O destino do Brasil nessa reconfiguração mundial, nessa divisão mundial do trabalho, é exportar alimento, soja, carnes, né, exportar minerais, ferros, nióbio, né, petróleo cru. Ou seja, e se nós quisermos matéria-prima, seja de qualquer natureza, nós vamos ter que importar e pagar royalty por isso. E a exportação desses produtos eles são exportados como commodity, a preço que é fixado pelo próprio imperialismo. Ou seja, é a maneira que se encontra para superar esse processo de crise. Então, é tudo o que vocês disseram, mas é mais. É mais do que isso que for dito. Porque tem um projeto maior, que é a recondução do país à condição de colônia. E aí ataca todas essas coisas. Me diga, que banco não vai querer administrar a previdência privada nesse país, sabendo que a pessoa vai contribuir a vida inteira e não vai se aposentar? Ou seja, não vai usufruir daquilo que ele depositou ao longo da sua vida profissional. Né? Então, são coisas dessa natureza. Nós temos que enxergar o caminho por aí para que a gente possa ter um diagnóstico mais preciso, para que a gente possa prescrever qual é a melhor forma de luta e com quem nós estamos lutando, contra quem nós estamos lutando. Né? O que desenha uma grande contradição em si, porque é um governo que foi eleito a partir de um sentimento de Brasil acima de tudo, mas, na verdade, economicamente é subserviente. É o discurso da razão cínica, tão comum nos dias de hoje, não só no discurso de Bolsonaro, mas no discurso da esmagadora maioria dos políticos brasileiros. Eu acho que é interessante falar, nesse sentido, sobre a quem pertence o interesse em explorar essas novas fatias de mercado. Por exemplo, a universidade, ela sofre esse corte no orçamento, mas as informações dão conta que, por exemplo, na semana dos atos do dia 15, a máquina de notícias falsas do governo voltou a funcionar a todo vapor, disparando notícias falsas sobre a utilidade da universidade. Não é à toa que o ministro fala sobre a balbúrdia, que ficou bastante conhecida. Eu acho que é interessante falar, porque há essa intenção visível de apontar que as universidades públicas não têm utilidade, que elas são espaços só de doutrinação política, e a gente tem esse corte nos orçamentos. Então, eu gostaria de perguntar para vocês qual é o impacto para a sociedade. Assim, a gente não precisa tratar de números, a gente pode falar conceitualmente, mas o impacto de uma universidade pública, o professor Gili já introduziu um pouco desse assunto, mas qual é o impacto de uma universidade pública enfraquecida ou extinta, inclusive, para um país, para o desenvolvimento, para uma comunidade, como uma cidade como Santa Maria? Posso iniciar, talvez. A universidade, no meu entendimento, no entendimento acho que de nós que temos participado do movimento, da organização e desse esforço conjunto, né, como o Dili muito bem falou, é o entendimento de que a universidade ela cumpre funções sociais. E eu lembro muito bem que na década de 80 era muito comum, era muito mais, talvez, discutido do que essa última década, pelo menos, do papel social, das funções sociais que a universidade deve cumprir. E eu acho que se aproveitou um pouco desse... porque o que ocorre? Na universidade se priorizou
em grande parte, ainda que, como nós não temos recursos, como seria desejável para a pesquisa ou para a extensão, até mesmo para o ensino. O governo diz que gasta muito, mas se formos comparar com outros países, os gastos, tem que se fazer essa comparação numa lógica que tem uma proporcionalidade, não uma comparação sem nexo, né? Então, na verdade, o Brasil, até a década de 95, aproximadamente, quando o governo do Fernando Henrique assumiu, nós tínhamos menos de 5% de estudantes de um público que tinha acesso à universidade, era menos de 5%. E aí se ampliou, de algum modo, pelas exigências até, que agora a gente não tem tempo de discutir, mas se ampliou na rede privada, né? No governo Fernando Henrique, em grande parte, foi na rede privada. Depois, nos governos posteriores, nós tivemos uma ampliação no acesso e tudo mais. Mas essa discussão das funções da universidade, as funções sociais da universidade, eu penso que toda essa situação de crise que nós vivemos hoje, ela fará com que nós retomemos essas discussões. Para alguns nunca ficaram esquecidas, mas para outros sim. Por exemplo, essa necessidade que nós estamos vendo agora de irmos para a rua. Eu diria até que nós que trabalhamos com extensão sempre tivemos em mente a necessidade da universidade cumprir o seu papel junto à sociedade. E aí vale, eu acho, uma certa crítica, assim, à pesquisa, por exemplo. Eu aproveitaria para dizer que eu acho que a pesquisa ficou bastante circunscrita, muitas vezes, ao âmbito da universidade. E ela também, assim como o ensino, assim como a extensão, ela precisa extrapolar os muros. E não só na divulgação do medicamento novo e assim por diante, ou da cura de uma doença, mas também do próprio caráter que a pesquisa tem. Então, a questão da universidade, da privatização, dos cortes que elas vêm sofrendo, eu acredito que impulsionará para uma discussão do próprio projeto que a instituição tem. Qual é o projeto que a nossa instituição tem? Quando que ele foi elaborado? E quando que ele será revisto, né? Nós temos o PDI, nós temos o plano de gestão, mas e o próprio projeto da universidade? E quem é que está preocupado com isso? Nós tivemos uma iniciativa da Statuinte que, infelizmente, não concluiu o seu trabalho. Por quê? Pelo descomprometimento de muitos que não compareceram, que não executaram essa tarefa que poderia ter auxiliado, em grande parte, nesse trabalho da discussão das funções que a universidade tem. Assim, para iniciarmos, né, para dar espaço também para os colegas complementarem. Eu acho que eu fui bastante contemplado, e essa discussão ela é muito interessante porque o Brasil, dentro dos países da América Latina, foi um dos últimos, né, a ter universidades. Então, já foi uma chegada tardia do ensino superior, das universidades. E aí, como foi dito, né, se teve essa universidade que, por muito tempo, cumpriu uma função, mas não era uma função exatamente social, né? E eu acho que é interessante a gente colocar isso, né? O modelo da universidade que a gente tem hoje, ele não é o modelo ideal, pelo menos não o modelo que eu vejo como ideal. Acho que ainda tem muitas insuficiências, muitas falhas, e a universidade, além de ser mais democratizada, né, o ensino superior deveria ser mais democratizado, deveria ter mais qualidade, deveria ser mais socialmente referenciado. Ainda assim, se ela acabar hoje, vai ser um impacto gigantesco, né? Como o Gili falou, 90% da pesquisa ela é produzida nas universidades federais. Então, a própria FSM, né, é a 11ª universidade no ranking de pesquisa científica no Brasil. Isso é muita coisa, assim. Então, por mais que a pesquisa, né, ela não atenda muitas vezes as demandas sociais, ainda assim, aquela pesquisa que atende, ela vai fazer muita falta, né? Os projetos de extensão, principalmente os projetos de extensão ligados à saúde, assim, que são os que mais vão fazer falta, né? Eu participei por muito tempo de um projeto de extensão que era numa rádio comunitária e que me possibilitava ir para a comunidade, né, e fazer um jornalismo mais socialmente voltado. E esse tipo de projeto ele é fomentado, né, por universidades públicas e que constroem cidadania. E eu acho que um papel fundamental que a universidade tem, e que, óbvio, ainda está muito aquém, é esse de construção da cidadania, né? Pelo menos
E aí, nos últimos anos também a gente viu essa democratização um pouco maior, a gente vê muitos filhos e filhas da classe trabalhadora, muitos negros e negras, LGBTs acessando a universidade, né? Então, ainda que tenha sido pouco, já deu uma mudança no perfil, né? E a gente vê que essa mudança no perfil dos estudantes, ela incomoda, né? Ela incomoda os reacionários, ela incomoda as elites. E isso também, né, já é um condicionante também, para além de toda a questão econômica, né, toda a questão financeira, também acaba sendo um condicionante para essa tentativa de desmonte, né? Porque eles sabem que quanto mais democrática for a universidade, quanto mais democratizada ela for, mais forte, mais consciente fica a classe trabalhadora, fica o povo, né? Então isso é uma ameaça também. Então acho que vai fazer muita falta, ainda que ela não seja a universidade, né, ideal que a gente defende, né? Eu acho que também é esse horizonte que a gente tem que retomar. É a discussão de qual universidade que a gente quer, qual que é a reforma universitária que a gente quer e por que a gente defende que ela seja mais democrática, né? Seja gratuita, de qualidade, socialmente referenciada e laica, né? Isso é importante também. Professor Gili? Então, concordo com o que os colegas disseram e eu queria complementar com algumas questões para que a gente possa ver o impacto que gerará, principalmente para Santa Maria, a privatização, o fim da universidade pública aqui, né? Nós temos hoje dados numéricos de que mais de 2/3 dos alunos que cursam a nossa universidade são originários de família de baixa renda. Mais de 2/3. Né? E olha o impacto que causaria, né, ter fora da universidade um contingente de pessoas que, se não fosse a federal, não estaria estudando, fazendo curso superior. Né? Nós temos, por exemplo, a questão que já foi levantada, a questão das pesquisas. O Lucas tem razão, a nossa universidade está no ranking, era entre 10ª e a 11ª universidade, né, com mais produção em ciência, tecnologia e humanidades. Né? E isso aí tudo vai ser afetado. Tudo isso vai ser afetado. Mas a gente tem que entender que esses ataques não estão ocorrendo somente agora. É isso que é importante. Né? Nós construímos o projeto de universidade pública, gratuita, laica, democrática, socialmente referenciada, é um projeto histórico que o movimento docente, inclusive, vem construindo. Né? Desde antes da Constituição de 88, a gente vem construindo essa universidade. Obviamente é um processo em construção que chegou um determinado momento que começa por ali, fim dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Esse processo de desconstrução dessa universidade. Nós tivemos a primeira reforma da Previdência em 2003, que atacou profundamente, né, a universidade ao destruir o regime jurídico único, já naquele momento, destruir o regime jurídico único, né, duramente conquistado pelo movimento docente. Né. Começa, naquele momento, levantar a questão do empreendedorismo dentro da universidade, né, que vem justamente se contrapor a esse elemento, a esse projeto de universidade que nós queremos construir, de que seja socialmente referenciada, esteja a serviço das questões sociais. Através da extensão, as pesquisas deveriam se alimentar para desenvolver os seus projetos. Né? O ensino mesmo, é a questão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso acabou, com essa questão do empreendedorismo, foi sendo destruído. Né? As próprias fundações de apoio dentro da universidade, como a FATEC, da UFSM, né, é um tentáculo do mercado dentro da universidade. Onde a universidade começa a tentar produzir ciência e tecnologia, grande parte dela, a serviço do mercado, a serviço do capital, deixando de ter aquela sua função social, né, de produzir conhecimento, ciência e tecnologia, voltado aos interesses da maioria da população brasileira, que é quem mantém a universidade pública. Porque os grandes empresários, os grandes banqueiros, pouco pagam de impostos. Banco nem paga imposto. Né? E as grandes empresas, muito pouco pagam de impostos. Quem mantém com seus impostos a universidade pública são os trabalhadores. Né? E com a privatização dessa universidade, nós teremos uma perda muito grande. Né, no sentido, veja, hoje eu estou na Universidade de Santa Maria, sou professor da Universidade de Santa Maria desde 1987. Né, e aqui em Santa Maria já tive
outro tempo em Campinas, na PUC, na Unimep, né? Então, eu nunca vi tanta gente da classe mais despossuída dentro das universidades como eu vejo hoje. Nunca vi tanto negro dentro da universidade como eu vejo hoje. Isso vai desaparecer. O projeto é desaparecer com isso, é transformar uma universidade para as elites, né? Esse é o processo que está em curso, que é o que vai interessar mesmo, né? Se nós formos se nós formos reconduzir a condição de colônia, para que uma universidade que venha formar pessoas, né? As pessoas é para trabalhar, né? Esse é o objetivo que vão colocar. Elas vão trabalhar, tem muita coisa para fazer de mão de obra. Eu penso também, Rafael, se tu me permite, nós lembrarmos do impacto, por exemplo, em relação à saúde. Os hospitais universitários, bem lembrado, não só o nosso, né, como também de outras universidades que têm, o atendimento, o número de atendimentos e também a aprendizagem dos próprios alunos quando há a oportunidade de ter um hospital, escola, como é o nosso, né? Então, em termos numéricos, nós não temos ninguém aqui da saúde, mas nós já ouvimos várias vezes esses dados, trarão um impacto. Então, tem a questão do conhecimento, tem as questões associadas a elas, e eu lembraria ainda uma reunião que ocorreu, onde mais de 100 países estiveram representados em 98 em Paris, onde se escreveu uma carta como resultado dessa reunião, das expectativas que tínhamos para o século XXI. E onde, justamente, tem várias questões ali colocadas que remetiam à necessidade da universidade assumir esse caráter, né, social e político, e, portanto, o papel da universidade, descrito nessa carta, é para auxiliar na soberania dos países. Então, onde nós temos cortes na educação, no ensino superior, em qualquer nível, nós atingimos certamente a soberania dos países. Enfraqueceremos a nação diante de todas as circunstâncias nessa disputa mundial. E aí nós temos exemplo de outros países que já viveram isso e as consequências estão aí para nós analisarmos e não querermos isso para nós. E é isso que eu acho que tem que nos mobilizar, não só, como o professor Dili, né, e o Lucas também colocaram, o tempo agora, na situação atual, mas remeter ao passado e enxergar o que será no futuro. E eu acho que o hospital universitário ilustra bem essa questão de exploração de novos mercados, porque o hospital universitário já faz tantos atendimentos porque ele já supre uma demanda que é da ausência de saúde pública. Isso, ele nem deveria, em regra, fazer tantos atendimentos. E com os cortes, o hospital universitário reduz, mas não vai ter uma contrapartida em educação pública. Então, vai ter em saúde pública. Então, vai ter o quê? Plano de saúde privado, possivelmente. Essa é a questão, claro, essa é a questão. Não vão abrir, o hospital regional não vai ter um funcionamento para suprir a redução do USM, então as pessoas vão ficar sem saída. Rafael, a lógica é sempre essa. Você precariza um serviço público. A lógica é a seguinte: você transformar todo o serviço público em mercadoria. Para transformar, qual é a tática? Precariza esse serviço, está precarizando a saúde, precarizando a educação com esses cortes que nós estamos vendo, né? E para privatizar. A questão da reforma da Previdência, né, é outra falácia dizer que a reforma da Previdência é deficitária. Isso é uma mentira deslavada. Tem estudos já feitos que mostram que a reforma da Previdência que a Previdência não é deficitária. Se existe uma queda na arrecadação da reforma da Previdência, uma queda da arrecadação da Previdência solidária que nós temos, ela se decorre pelo menos dois aspectos. O aumento do número de desemprego nesse país diminui a arrecadação. E uma coisa que pouca gente fala, né? A saída de recursos da Previdência, também da educação, também da saúde, também dos municípios e dos estados, mas a saída de recursos da Previdência para o pagamento dos juros da dívida pública. Né? Uma dívida pública que deveria já ter sido auditada, está na Constituição de 1988, a necessidade de auditoria dessa dívida pública, e até hoje, para todos esses governos passaram desde 88 e ninguém auditou essa dívida.
né, que precisa ser auditada, e para isso nós temos que exigir suspensão do pagamento do juro dessa dívida, enquanto ela não seja auditada. Entendeu? E essa questão, a tirada desse dinheiro, manuseia esses dados para dizer que a Previdência é deficitária. E aí a questão é transformar, mais uma vez, você destrói a Previdência solidária, pública solidária, né, e em seu lugar coloca uma Previdência privada para enriquecer ou encher as burras dos banqueiros, né, de dinheiro. Que é isso, quem não vai querer administrar uma previdência privada onde a pessoa contribui a vida inteira e vai morrer sem aposentar? É a mesma lógica para a educação, é a mesma lógica para a saúde, é a mesma lógica para a previdência. É a construção de um estado minimorum mesmo, né, que mantenha só as suas atividades exercendo a função de colônia. É um neocolonialismo que está em curso aqui. Perfeito. Já me encaminhando para o fim, eu acho interessante a gente colocar todo esse cenário de Estado mínimo, de todos os ataques do governo. A minha primeira pergunta para iniciar a nossa conversa foi fazendo um balanço do dia 15. Mas, ao mesmo tempo que se faz uma avaliação positiva do dia 15, se tem bem clara a ideia de que não para por aqui. Não para por aqui, não pode parar por aqui. Tanto que a data do dia 14 de junho é um horizonte que está colocado de maneira muito, muito clara. Eu queria saber, então, como é que está esse processo da construção da greve geral, qual é a avaliação que você faz desse processo, e em Santa Maria, por exemplo, como que está a construção desse dia, não só em Santa Maria, o Brasil e não só a universidade, todas as categorias, extrapolando a universidade, devem parar, né? Deve se promover uma grande greve geral. Ano passado a gente teve uma experiência bem interessante. Foi ano passado? Não, 28 de abril? 28 de abril. 2017. 2017. Foi uma experiência bem interessante. Eu queria saber disso de vocês. Como é que está a construção desse processo da greve geral? Bom, eu vou começar falando então sobre essa questão. Primeiro, 28 de abril, que você se referiu, que nós construímos a maior greve geral da história desse país, e o próprio dia 15 de maio nos colocam uma lição que não pode ser esquecida. A unidade da classe trabalhadora foi que fez o sucesso da greve de 28 de abril e do Dia Nacional e da greve nacional da educação agora dia 15 de maio. Quando todas as centrais sindicais sentaram à mesa e começaram a construir essa unidade e mobilizaram as suas bases na construção dessa unidade, rumo à greve geral de 28 de abril e rumo à greve nacional de educação de 15 de maio, foi o sucesso que nós tivemos. Então, o caminho, a história está nos mostrando qual é o caminho, está nos dando a lição de qual é o caminho. É a unidade da nossa classe, sem nenhuma crença em alianças que venham por fora da nossa classe. É a classe trabalhadora, junto com a juventude, que tem que se unir nesse momento na construção dessa greve geral do dia 14 de junho. Ela é fundamental nesse momento, porque se nós derrotarmos a reforma da Previdência, nós estaremos derrotando um elemento importantíssimo nesse projeto geral que o capital tem para o nosso país, né? Então, essa unidade tem que ser construída nesse momento. Aqui em Santa Maria, nós estamos atacando em dois pontos, como eu já tinha dito na minha primeira fala. Nós temos o Comando Local de Greve da UFSM, que une todos os setores de trabalhadores e de estudantes da universidade. Temos a Frente Única de Trabalhadores e Trabalhadoras que estão se reunindo periodicamente na construção dessa greve. Ela é fundamental no sentido de que, se nós conseguirmos barrar essas reformas, o nível de consciência, é importante que a gente tenha isso, o nível de consciência da classe trabalhadora vai para um outro patamar, no patamar de que ela passa a confiar em si, né, nesse projeto de luta. Porque nós temos que ter claro também o seguinte, Rafael, a luta não acaba se nós derrotarmos o projeto do capital de reforma da Previdência. A luta não acaba, porque a base de todo esse processo, de ataques, de exploração que vive, é estruturante no próprio capitalismo.
O sistema capitalista está em crise, ele não dá conta de resolver os problemas da classe trabalhadora. É preciso a gente avançar na nossa organização, né, nos nossos locais de trabalho, nos nossos bairros, na organização independente nossa, né, na perspectiva de construir um outro regime nesse país, de governar esse país através de um outro regime, através do socialismo organizado pela base, né, estruturado nesses conselhos. Então, nós não temos outra saída. E vencer essa batalha e levar o nível de consciência da classe trabalhadora a outro patamar é despertá-la para essa possibilidade de que, pelas suas próprias forças, nós poderemos conquistar aquilo que nos é de direito, que é, né, entendeu? Contra esse tipo de ataque que é próprio e natural do capitalismo, né? Então, eu acho que a história tem nos mostrado, nós temos que avançar na nossa organização independente, né, contra a reforma da Previdência e avançarmos futuramente em outras lutas que virão e que não serão poucas. Eu acho que dá para afirmar que o processo de construção para o dia 14 de junho ele começou já no processo de construção para o dia 15 de maio, porque desde lá a gente está conversando sobre o dia 14 de junho. E aí, dentro disso, assim, nesse processo, como o Gili colocou, a unidade tem sido um fator determinante assim, para a gente conseguir vencer essas boas lutas, né, ir para a rua, mostrar nossa força. E aí, para além disso, uma outra questão, né, que antes do dia 14 ainda tem o dia 30, que foi também convocado ainda no dia 15 pela União Nacional dos Estudantes, junto com a Associação Nacional dos Pós-Graduandos e com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que foi posteriormente também incorporado por várias centrais sindicais e que, enfim, é muito bom ver esses outros setores, esses outros segmentos também se somando nessa luta, que a princípio foi uma luta convocada pela categoria estudantil, mas que não exclui, né, os outros segmentos, até porque eu acho que é importante que nós, estudantes, a gente diga com firmeza, né, a gente é estudante e a gente tem classe, a gente pertence a uma classe, essa classe, pelo menos, né, nós do DCE, enfim, nós que nos organizamos no movimento estudantil, é a classe trabalhadora, então os interesses da classe trabalhadora, né, numa universidade voltada para essa classe que a gente defende. Então as lutas do dia 30 eu acredito que elas também vão ser muito importantes, também para dar um gás para o dia 14 e para ter essa mobilização, né? E aí, pensando um pouco mais no que a gente está desenvolvendo, tanto em relação aos estudantes quanto os outros segmentos, hoje está acontecendo a reunião do Conselho de Entidades de Base com os diretórios acadêmicos, né? Em que já está se fazendo essa conversa sobre o dia 30 e também sobre algumas outras questões que são pertinentes a nós na universidade. A gente está conversando sobre uma plenária unificada entre as categorias, que eu acredito que vai ser bem importante também para criar fôlego tanto para o dia 30, mas também para o dia 14. Né? E eu acho que, a partir disso, a gente vai conseguir construir essas condições, continuar se reunindo, para que o dia 14 ele seja um dia muito bem pensado, muito bem organizado e muito bem pautado na unidade, como o Gili falou. Né? Porque agora, o que a gente está conseguindo, por hora, é mobilizar o descontentamento. É isso que a gente está fazendo, né? A gente está mobilizando o descontentamento. Mas daqui a pouco a gente vai estar conseguindo mobilizar também a esperança, né, os nossos sonhos, e está retomando o debate sobre projeto, né, que é o que a gente perdeu, mas que a gente tem que retomar. O debate sobre projeto e a construção de uma sociedade que seja diferente, né, não só uma construção da universidade, porque como já foi colocado, né, não é nada isolado, não é só a universidade, só a saúde, só a previdência, é todo um projeto, né, e é contra esse projeto que a gente tem que lutar em unidade para que a gente possa retomar os nossos sonhos e a nossa esperança. Quando saiu a notícia dos cortes, dos 30%, eu acredito que vocês também viram, eu vi diversas pessoas manifestando-se da seguinte forma: o que é que se está fazendo? O que o sindicato está fazendo? Cobrando de um e de outro sindicato. Eu diria que os sindicatos, ainda que não tenham ações, digamos, que seriam as ideais, são as que nós estamos construindo no momento, porque quem é da diretoria são pessoas que se dispõem, né, de um trabalho extra, vamos dispor assim, além de exercerem as suas funções e além de estudarem, de reunir as suas categorias e discutir em conjunto o que é possível fazer, o que a gente tem, e as decisões que são tomadas nem sempre elas são, por exemplo, nós não temos nenhum
prazer de estarmos sempre nas ruas brigando, na verdade, que é uma luta, né? Não temos, isso não é um prazer nosso. Porém, é ainda a ferramenta que nós estamos encontrando, que é a manifestação pública, né? E que visa agregar, então, as pessoas. Então, a minha fala seria no sentido de, se alguém tem uma outra ideia, uma outra perspectiva de luta que nós possamos abraçar, que se some a nós. Por exemplo, eu também acho que seria importante a gente lembrar um trabalho que nós já tentamos com os parlamentares, né? Porque o desmonte do Estado, ele não está ocorrendo só no nível federal, né? Nós estamos acompanhando e talvez até nos descuidando um tanto quanto do que está ocorrendo no nosso Estado. Né? Nosso Estado, essas questões aí que nós estamos falando, da privatização, de tantas outras, estão ocorrendo sem a resistência necessária. Né? Então, nós temos, pelo menos, eles estão conseguindo aprovar boa parte. Em instâncias municipais, nós estamos escutando. Hoje mesmo foi feita uma fala, né, pelo Poder Municipal, que, por exemplo, alguns locais aqui do município, como algum parque, né, terá que ser também privatizado. Por quê? Porque não tem recurso. Então, sempre esse discurso de não ter o recurso. E nós diríamos, para que rubrica estão indo esses recursos que antes eram destinados? A educação ou algumas outras rubricas? Porque eu saiba, os impostos não diminuíram, né? Os encargos aumentaram, porém, o que se sabe que muitas vezes um município, um estado, ele deve ser capaz de elaborar projetos para angariar esses recursos e utilizar, não devolver, por exemplo, recursos que a gente já acompanhou muitas vezes, de algum segmento, ou municipal ou estadual, não conseguiu usar um determinado recurso porque não teve um projeto na altura. Então, o nosso trabalho tem sido agregar as pessoas dos segmentos e também, na frente, outras categorias, né, de trabalhadores, mas também eu penso que nós precisamos nos dedicar, e aí precisamos de gente também, como, por exemplo, entrar em contato com os parlamentares. A Pública, por exemplo, que é uma central do sindicato que nós fazemos parte, uma central que tem procurado os parlamentares, tem visitado os parlamentares e tem colocado essa preocupação com relação à Previdência, né, porque não vemos possibilidade de arcar com as consequências da aprovação dessa, e precisamos nos posicionar. Né? E precisamos também, que aí eu acho que o desafio maior é como atingir a população em geral. Né? Aquela população que não está engajada nem num sindicato, nem no outro, não tem uma participação, que isso também se perdeu com o movimento social. Nós temos uma dificuldade nos últimos anos, esse desmonte todo que ocorreu. Então, muitos segmentos da população talvez nós não estamos conseguindo atingir. Né? Então, os meios de comunicação precisam nos ajudar. Todos esses recursos que hoje temos, das mídias e tudo mais, talvez ainda não sejam suficientes. Né? Então, nisso também precisaríamos talvez avançar. Trabalhos mais nas comunidades periféricas. Nós estamos sempre na praça, né? Ontem eu ia colocar na reunião lá. Nós estamos sempre na praça central, mas talvez precisamos também descentralizar um pouco trabalhos que vimos fazendo, né? É uma autocrítica, que eu acho que todo o trabalho que a gente faz não é de autoelogio, mas de autocrítica do que nós precisamos avançar. Né? E para isso precisamos de gente, precisamos de pessoas que se somem e colaborem, né, num processo solidário, porque eu acho que é isso que nós defendemos. Né? Perfeito. Professor Gili, Lucas, Vinícius, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês em conversar conosco. Vocês têm alguma mensagem final? Gostariam de falar mais alguma coisa? Eu queria, como mensagem final, primeiro agradecer esse espaço que a gente está construindo aqui para comunicar com
com os ouvintes, né, a população de Santa Maria e também a população do Estado que possa ter acesso a essa mesa redonda, né? E dizer que, de certa maneira, alguns setores estão fazendo esse trabalho que está colocando nos bairros. Por exemplo, nós da CSP com Lutas temos ido às portas das fábricas aqui de Santa Maria, né, levar panfletos que orientem, que expliquem às pessoas os impactos da reforma da Previdência, né? Então, isso, de certa maneira, a gente está fazendo. O problema é que somos poucos, né? Essa é a questão central que dificulta, nesse momento, essa luta. Mas eu acho que é parte do processo a gente construindo esse movimento. Não é? E como aspecto central que eu quero destacar aqui, é que nós temos que procurar avançar no sentido de acreditar nas nossas próprias forças. Né? Eu acho que nós não temos que fazer alianças com os setores da burguesia, sejam quais eles forem. Né? Nós não temos que ter nenhuma esperança e nenhuma ilusão, né, na democracia, nas instâncias da democracia burguesa, no parlamento. A maior parte desses políticos que foram eleitos para promover essas reformas todas. Então, ter alguma confiança, né, no parlamento hoje é tentar colocar num degrau abaixo o nível de consciência da classe trabalhadora. Então, nós temos que acreditar que é só possível reverter essa situação com a unidade dentro da nossa classe. E é isso que eu gostaria aqui de conclamar, né, a população em geral de Santa Maria, em particular os meus colegas professores da UFSM, para que possamos construir um dia 30 de uma mobilização bastante forte agora, numa luta em defesa da educação pública, e como passo importante na construção da greve geral do dia 14 de junho contra a reforma da Previdência. Muito obrigado, Rafael. Agradeço também a participação dos colegas como vice-presidente da SEDUF. Obrigado, professor. Lucas Vinícius. Eu gostaria de agradecer mais uma vez também em nome do DCE pelo convite, pela participação. Acho que esses canais de diálogo eles são muito importantes, né, para a gente estar fazendo uma comunicação contra-hegemônica e poder abordar esses assuntos, né, que na mídia tradicional não são abordados, que é falar sobre os nossos direitos da nossa perspectiva. Então, acho que é reforçar, assim, que é muito importante esse momento de mobilização. A gente não pode perder o fôlego, né, e não dá para vacilar também. Então, eu gostaria também de convidar todos e todas os estudantes para participarem, se somarem nas lutas tanto do dia 30 quanto do dia 14. Acho que esse é um momento muito importante, um momento histórico, em que a gente tem que, como a Benícia colocou, pautar a solidariedade também, né? Porque o neoliberalismo ele é tão cruel que ele destruiu os laços assim, da população. Então, hoje a gente vê muita gente que realmente se pauta no individualismo, né? Que mesmo que talvez vá ser ou que conhece alguém que vai ser afetado pela reforma da Previdência, não se importa porque ela não vai ser afetada, ou enfim, não se importa com a universidade pública porque não estuda numa universidade pública, mas é para além disso, né, um projeto coletivo. Eu acho que a gente tem que retomar esses laços de solidariedade, né, tá pautando outra sociedade e indo para a luta, né. Então eu espero que dia 30 a juventude possa estar em peso nas ruas, que dia 14 também a gente possa estar em peso nas ruas, junto com a classe trabalhadora, para dizer não para esse governo, né, ser contra os cortes, contra os retrocessos, dizer que a gente não vai aceitar nenhum direito a menos. Eu, como representante da TENS, também agradeço esse espaço, então, dessa atividade conjunta. Eu diria que eu me sinto muito feliz quando participo de qualquer reunião onde eu percebo pessoas comprometidas eu acho que é o sonho de nós, quando aqueles que tiveram a oportunidade de estudar na universidade pública. Eu, por exemplo, fiz 2 cursos de graduação, tive ainda naquela época, nós tínhamos essa possibilidade, um mestrado, um doutorado, numa instituição pública, que eu jamais teria tido condições de fazer como filha de pequenos agricultores. E percebo, já tive muitos bolsistas, que viveram apenas com o valor da bolsa, né? Então, se não fosse a bolsa, se não fosse estudarem numa universidade pública, jamais teriam se mantido.
Então, o movimento de vocês do dia 30, ele precisa ter o nosso apoio, de nós servidores que estamos ali para auxiliar, tanto servidores no geral como os professores. E eu diria que quando nós participamos ativamente dessas e outras tantas lutas que já passaram e que ainda virão, é que nós nos sentimos gente de fato, cidadão de fato, assumindo com as suas próprias mãos e solidariamente com os colegas, de podermos construir uma sociedade diferente do que nós temos, competitiva, onde o que vale é o mercado, é o capital e nós mesmos, né, a questão da saúde que a gente colocou, que é uma dificuldade, mesmo tendo um plano de saúde, nós temos muita dificuldade de termos uma qualidade de vida, como por exemplo em relação à alimentação, o que é a nossa alimentação e tantas outras questões que nós poderíamos trazer. Então nós precisamos que as pessoas, elas marquem presença, né, naquelas atividades, tem um calendário de atividades que será divulgado, já está sendo divulgado, alguns nós mencionamos aqui e outros não, mas nos Facebook, em todas as mídias, em todos os materiais, boletins e até jornais, nós estamos ocupando o espaço e estamos fazendo jus a todo associado que tem colaborado com as nossas associações, as nossas organizações, vamos dizer assim. Então, a nossa satisfação de poder contar com todas as outras categorias que têm também marcado presença, não vou citar para não esquecer de alguém, e de nós continuarmos construindo fortemente esse movimento para tanto o dia 30 como o dia 14, chamando todos para colaborarem nessa organização, nessa atividade. Perfeito. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do vice-presidente da SEDUFISM, professor João Carlos Gili Martins, da segunda secretária da ATENS, Vinícius Terezinha Grings, e do integrante do DCE do FSM, Lucas Heimer. Esse programa de hoje falou sobre todo esse contexto de mobilização, com o horizonte da greve geral, a partir de todos esses ataques que têm acontecido, mas com o horizonte das mobilizações do dia 30 e dia 14 de junho. Lembrando que essa edição do Ponto de Pauta ela estará disponível, como de costume, nas nossas redes sociais e no nosso site. O nosso site, o endereço é www.sedufism.org.br e é interessante falar, nós falamos de mobilização, pelos nossos meios de comunicação, são informados das reuniões da Frente Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, da Comissão de Mobilização do FSM também. Então, eu acho que não só as pessoas que quiserem se somar nesse processo são convidadas, como também são bem-vindas. Então, nas nossas redes, no nosso site, está tudo divulgado lá. Obrigado pela audiência e até a próxima.